Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching. E hoje, o nosso grande tema aqui, o que nós vamos estar conversando é sobre uma das perguntas que me fazem muito. Liana, tem duas perguntas que mais me fazem, né? Que é, Liana, por onde eu devo começar? E a segunda pergunta é, quais são os serviços que eu devo ter no meu portfólio? Quem me segue sabe que eu falo muito fortemente da questão do portfólio, né? E o que isso significa, o que é um portfólio, né? Quando eu falo isso, né? Quando eu falo de portfólio de esteira de serviços, os serviços que você tem que atendam às necessidades do seu cliente, né? Então, uma segunda pergunta, além de como é que eu começo, né? Uma segunda pergunta que me fazem muito é: quais são os serviços que eu preciso ter no meu portfólio, na minha esteira de serviços? Quais são os serviços que eu devo ter para oferecer para o meu cliente? E aqui tem algumas questões importantes, então, que eu quero conversar com vocês. Bom, primeiro, isso depende muito de qual momento você está. Se você está começando, a sua esteira é uma. Se você já tem clientes, a sua esteira é outra. Então, qual é o serviço que você deve ter depende muito também do momento que você está. Se você está começando, você precisa ter principalmente serviços de entrada, pelo menos um serviço de entrada, né? E um serviço de continuidade. O que isso quer dizer? Você precisa ter um serviço que você consiga entrar nas empresas, né? Entrar neste mercado de líderes, de equipes, de empresas. E precisa ter um serviço para dar a continuidade. Por quê? Porque os serviços de entrada, eles têm como grande objetivo, sim, você faturar, mas tendem a ser serviços com um valor menor de investimento. Por quê? Para que isso não seja uma barreira para você entrar nas empresas, né? Mas daí você precisa, claro, ter um serviço para continuidade, porque a grande questão de serviços de entrada são: qual é as características, né, de um serviço de entrada? Um serviço de entrada é aquele serviço que ele atende uma necessidade da empresa, ele é demandado, muito demandado, né? Há uma necessidade muito grande por parte das empresas. E segundo, precisa ser um serviço que o investimento da empresa não seja tão alto, né? E aqui entram perfeitamente os workshops, né? Por quê? Porque os workshops, né, se você sabe trabalhar os temas certos, né, tem alguns temas que são demandados, muito demandados pelas empresas, certo? E um workshop, ele tem uma carga horária reduzida, quer dizer, são 4 horas. E ele tem um investimento por parte da empresa menor, né? A gente costuma sugerir que se cobre em torno de R$ 2.000 por um workshop de 4 horas. E isso quebra ter o workshop como um serviço de entrada, né, para quem está começando. Ele é fundamental porque ele quebra 3 barreiras, 3 das principais objeções que as empresas têm, que são quais, né, e sejam elas quais forem, né? Quais são as 3 principais objeções? As empresas tendem a contratar quem é referência no mercado, quem elas conhecem ou quem é indicado. E geralmente quem está começando ainda não é referência no mercado, não nesta área pelo menos, pode ser em outra, mas não é referência ainda no mercado. A empresa ainda não conhece e ainda não tem pessoas para indicar. Então você necessita ter um serviço de entrada, certo? Só que um serviço de entrada é como o nome diz, o grande objetivo dele é que ele seja um serviço de entrada, que a partir dele você venda outros serviços, a continuidade do trabalho. E nesse sentido, os workshops, eles funcionam perfeitamente bem, certo? Só que, claro, aí você precisa ter pelo menos mais um serviço, que é para vender na continuidade. É diferente se você já está no mercado. Se você já está no mercado, se você já tem clientes, aí o que você precisa ter na sua esteira de serviços é uma diversidade de serviços que possam atender qualquer demanda.
em termos de desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes. Ok? Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante, né, de o que ter no seu portfólio. Aqui você também precisa ter uma outra definição. Qual é o porte de empresas que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com microempresas? Você quer trabalhar com pequenas empresas? Você quer trabalhar com médias empresas? Você quer trabalhar com grandes empresas? E por que eu digo isso? Porque as dores e as necessidades, elas mudam dependendo do porte de empresa. Por exemplo, pequenas, microempresas têm um tipo de demanda. Pequenas empresas, outro tipo de demanda. Médias e grandes, outro tipo de demanda. E, consequentemente, né, quando eu digo demanda, são necessidades, né? Necessidades, elas têm necessidades diferentes. E se elas têm necessidades diferentes, elas exigem serviços diferentes, certo? Então, qual é o serviço que você precisa ter, né? E deve ter no seu portfólio, você depende do momento que você está, certo? Porque se você já está no mercado, eu também sugiro que você tenha produtos de entrada. Mas mais importante do que ter produtos de entrada é você ter serviços de continuidade. Uma diversidade de serviços que você possa atender, certo? As demais demandas da empresa. Porque às vezes você está na empresa, né, atendendo uma demanda específica e as empresas têm muitas necessidades, né? Elas têm muitas necessidades. Então, se você tem vários serviços, você consegue ir atendendo todas essas necessidades das empresas. Essa é a grande questão, né? Então, o serviço que você deve ter, a primeira coisa que você precisa definir é em que momento eu estou. Eu já tenho clientes, empresas, eu já estou inserido nesse mercado. A sua esteira são de serviços que atendam às diversas demandas que a empresa pode ter, tanto em termos de liderança quanto de equipes, né? Qual é o porte de empresa que você quer atender? Isso é extremamente importante você definir, né? Porque aqui definir o porte de empresa não quer necessariamente dizer que você vai ficar com este porte de empresa. Você pode ampliar, sim, mas a sua esteira, ela se estrutura em cima de quem você quer atender neste momento. Quem está começando, geralmente começa com micro e pequenas empresas. Por quê? Porque é mais fácil de entrar. Mas nada impede que você já atenda médias empresas e depois alavanque para grandes empresas. Ok? Deixa eu ver, eu acho que vocês colocaram alguma pergunta aqui sobre isso, né? Façam aí as perguntas que vocês, né, gostariam que eu respondesse nesse sentido. Deixa eu ver aqui no Face. Como eu gero valor num workshop? Pois a minha dificuldade é vendê-lo, pois só abrir a consciência das pessoas não me parece um argumento forte para gerar ação no empresário e ele tomar a decisão de compra, principalmente onde eu moro. Telemarketing depende de como é que você está conduzindo o workshop, certo? O que a gente tem, e aí tanto da minha experiência quanto das experiências dos nossos alunos, é que se você tem um workshop adequado, certo? Aqui tem uma questão importante, certo? Você também precisa ver com quem é que você está trabalhando. Por exemplo, para empresários, dificilmente você leva empresários para um workshop. Você leva empresários para palestras. É diferente se você está trabalhando um tema de liderança. Um tema de liderança você leva, sim, empresários que identificam gaps na sua liderança. São questões diferentes, certo? A estratégia dos workshops, e aí eu não falo só por mim, eu falo por todos os nossos alunos das nossas formações, workshops é a grande porta de entrada.
Só que, claro, você precisa saber conduzir este workshop de uma forma adequada. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser um workshop que desperte a necessidade da continuidade. E mais que isso, depois você tem que saber fazer uma reunião de feedback. Porque é a reunião de feedback que vai vender a continuidade. Né? Então, como que você gera valor num workshop? Você gera valor num workshop trabalhando adequadamente o workshop. É desta forma que você gera valor. E por isso que a gente fala sempre, né, nos workshops de vendas. Porque são workshops aonde você vai despertar a consciência para a continuidade. Só que, claro, o que você tem que ter claro? Se você está fazendo um workshop onde estão presentes os líderes e o seu objetivo é vender para a empresa, você vai despertar nos seus participantes do workshop a necessidade da continuidade, mas não é ele que vai comprar. Quem vai comprar é a empresa. Ele vai ser o seu canal de apresentação e para abrir as portas da empresa para você. E aí você precisa fazer uma reunião, né, com a empresa e vender os seus serviços. Mas ele vai ser a sua porta de entrada. Aqui essa é uma consciência importante, né? Se você está fazendo, por exemplo, um workshop aberto, certo, para líderes, e você quer entrar na empresa, a sua venda não é para esses líderes, porque não são eles que vão comprar o seu serviço. O que eles têm que comprar é a necessidade da continuidade. Porque aí ele vai dar este feedback para a empresa. Do quanto foi interessante, do quanto foi bom e do quanto ele se deu conta de como ele e o grupo e as equipes têm questões a serem desenvolvidas. E aí ele vai abrir a porta para você fazer uma reunião com a empresa, entende? Porque mas vamos imaginar outra hipótese. Não, eu estou fazendo um workshop aberto e o que eu para líderes e o que eu quero vender são processos individuais para os líderes. Aí, perfeito. Aí, o seu cliente final é o líder. Isso a gente tem que ter muito claro. O que você está vendendo, quem é o que está na sua frente e se ele é o seu cliente direto ou indireto. Porque se você está fazendo um workshop, nós trabalhamos muito nesta linha, né? De você fazer um workshop para criar autoridade, virar referência, poder ser indicado, mas para vender para as empresas. Se você quer vender para as empresas. E aí você precisa entender que aquele líder que está ali no workshop, não é ele que vai comprar. Mas ele é quem vai abrir as portas da empresa para você. E como que ele abre as portas da empresa para você? Quando, neste workshop, ele se dá conta da necessidade de continuidade. Que pelo trabalho que você faz, já gera uma grande ampliação de consciência nele. E agora ele vai chegar lá na empresa e vai dizer, nossa, foi muito legal, nós precisamos, né? Eu preciso, me dei conta que eu preciso me desenvolver. Me dei conta que nós precisamos nos desenvolver. E aí você vai vender para a empresa, talvez telemarketing. Quando você diz como é que eu gero valor num workshop, né? Pois a minha dificuldade é vendê-lo, né? E aí você diz, porque só abrir a consciência das pessoas não me parece um argumento forte para gerar ação no empresário, é que aí talvez você não esteja entendendo com quem você está falando. Porque se você está com os líderes, é ampliação de consciência sim, para que ele abra as portas da empresa para você. E que ele já prepare o campo da necessidade da continuidade. Mas se você está fazendo um workshop para líderes e quer vender a continuidade para ele, o foco é outro. O foco é outro. Aí, geralmente, você vai direcionar para o coaching individual. Então, poder ter a estratégia clara é fundamental. Muitos coaches, né, muitos profissionais têm dificuldade de vender.
E aí eu vou dizer para vocês que a grande dificuldade da venda, né, é porque muitas vezes vocês não têm uma estratégia definida e não entendem esta questão, né, que eu acabei de explicar. Talvez eu nunca tenha, não me lembro, né, se já veio este tipo de pergunta para eu dar esse tipo de explicação, porque vocês têm que ter muito claro com quem vocês estão falando. E quem é o cliente para comprar? Quem é o patrocinador? Porque se o patrocinador é o líder, aquele líder que está ali no workshop, o que você vai vender para ele? Geralmente, quando nós estamos trabalhando com líderes e queremos vender para a pessoa física do líder, ou você vai vender a continuidade de treinamentos, e aí se você souber conduzir um workshop, não tem como, isto é o maior argumento, porque a questão não é argumento de venda. A questão é o líder se dar conta dos seus gaps e ver que se ele não desenvolver isto, ele já deve estar tendo dificuldades e vai ter mais dificuldades. Então, a questão não é de argumento de venda, e sim de condução adequada, certo? Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Face. Telemarketing, a venda do workshop? Não, perfeito. O telemarketing está dizendo o seguinte: não a condução, mas a venda do workshop. Qual o argumento de venda? Aí, perfeito, telemarketing. Jamais o argumento de venda é ampliação de consciência. Ninguém compra um workshop para ampliar a sua consciência. Aí, perfeito, agora entendi. Achei que tu estava falando do workshop, né? Um argumento de vendas para workshop não é ampliação de consciência, lembram? Lembra o que eu sempre digo para vocês? O que é que vende? A transformação. E para o líder, para a empresa, ampliação de consciência não é transformação. Transformação é a mobilização do grupo para aquele objetivo específico, né? E aí depende qual é o tema, né, que você está trabalhando. E outra, como é que você vende um workshop? Uma das grandes estratégias hoje de venda de workshops é você estar fazendo lives de venda. E lives de vendas não são lives que você vai ficar vendendo, mas sim que você vai falar do problema e vai despertar a consciência da necessidade dele participar, o desejo dele participar, certo? Telemarketing, então, é isso, né? Não é argumento de venda ampliação de consciência. Ampliação de consciência não vende nada. Quando eu falo para vocês que um workshop, o que ele faz é ampliar a consciência em relação a determinado tema, isto não quer dizer que este é seu argumento de venda. O seu argumento de venda é pela transformação que aquele workshop vai causar, certo? E o que de transformação de resultado ele traz, ok? Por exemplo, tem workshops que a grande transformação é o líder poder fazer um diagnóstico, ter um diagnóstico do seu momento, das suas fortalezas e dos seus gaps, para que assim ele possa focar nos temas que realmente ele precisa desenvolver. Então, isso é outra questão importante, certo? Ninguém compra metodologia, ampliação de consciência. O que as pessoas compram são resultado, e o nosso argumento de venda, ele é em cima do resultado. Por exemplo, né, nós temos um dos workshops, que é o workshop Liderança de Alta Performance. Qual é o grande foco dele? E qual é a transformação que ele causa? O protagonismo. Né?
o desenvolvimento do protagonismo e da autoliderança, que são competências-chave, é a competência-chave para qualquer líder que deseja ter alta performance. Ah, mas Liana, neste workshop a gente desenvolve esta competência? Não. Neste workshop, o líder vai conseguir claramente entender que competência é essa e fazer um diagnóstico da onde ele está. Este é o primeiro passo. Lembram? Eu sempre falo que um workshop nós estamos trabalhando no primeiro passo do processo de desenvolvimento. E por isso ele é um serviço de entrada. Porque ele por si só não gera transformação, quer dizer, ele gera transformação no nível de consciência. Só que ele não desenvolve a competência ainda. A competência, e não desenvolve por quê? Porque para desenvolver competência nós precisamos de tempo. Não é em 4 horas que se desenvolve uma competência. Mas o que é que eu vendo? Qual é o meu argumento de vendas? E aí o meu argumento de vendas também depende com quem é que eu estou falando. Estou falando com o líder ou com a empresa? Se eu estiver falando com a empresa, eu vou dizer para a empresa que, pegando este exemplo específico, né? Eu vou dizer para a empresa o quê? Eu vou dizer para a empresa que neste workshop, o grande foco vai ser que os líderes entendam a importância do protagonismo e da autoliderança. E que eles possam entender que esta é uma competência de base e que eles possam olhar para si e se perceberem o quanto o seu protagonismo está presente ou não e o quanto eles necessitam serem protagonistas, terem autoliderança. Percebe? Se eu estiver vendendo direto para os líderes, o meu argumento de vendas é: neste workshop, você vai ser trabalhado, né? E você vai ter como resultado, né, o entendimento e um diagnóstico de como você está numa das principais competências de liderança, que é o protagonismo e a autoliderança. Neste workshop, você vai poder entender o que significa ser protagonista, o que significa ter autoliderança e como é que você pode desenvolver essas competências, que são as competências, uma das competências essenciais de um líder de alta performance. Se você talvez não esteja, né, atingindo os resultados que você quer, estou falando o que eu diria, né? Se você talvez não esteja atingindo os resultados que você quer, chegando aonde você deseja, talvez seja porque você não esteja trabalhando no seu protagonismo, na sua autoliderança. E neste workshop é exatamente isso que nós vamos trabalhar. E você vai entender que ingredientes são esses que levam um líder à alta performance através do seu protagonismo e da sua autoliderança. Me faço clara? Isto é fundamental. A gente não vende o meio, a gente vende a transformação. E a transformação é aquilo que ele deseja ou aquela dor que ele quer eliminar. Ok? Vamos ver se vocês têm mais alguma pergunta aqui, mais alguma dúvida. Então, retomando aqui, né, no nosso tema, que o nosso tema de hoje é quais os serviços, né? Quais os serviços? Desculpa, Thaisa, não entendi. Quando será esse workshop? Qual workshop? Desculpa, não entendi. Eu estava dando aqui um exemplo. Se é do workshop que eu estava falando, né? Eu estava dando um exemplo de como é que a gente vende. É desse workshop, Thaisa, que você está perguntando quando que será esse workshop? Me responde aí, por gentileza. Vamos lá.
Então, quais são os serviços, né, que você deve ter na sua esteira? Isso depende. Aqui vou só retomar o que a gente conversou. Você precisa entender, né? Você está iniciando, você já tem clientes, você quer alavancar. Se você está iniciando, o seu grande foco tem que ser em ter na sua esteira pelo menos um serviço de entrada e um serviço de continuidade. Se você já está dentro de empresas, você precisa ter uma diversidade de serviços que possam atender todas as demais demandas que essa empresa vai ter. Quem me acompanha sabe disso. Eu costumo ficar em torno de 2 anos dentro de uma empresa, né? Quando eu entro para fazer processos de desenvolvimento. E por que eu fico geralmente 2 anos dentro de uma empresa? Uma média aí de 2 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Por quê? Porque um projeto leva ao outro. Conforme a empresa vai se desenvolvendo, novas necessidades vão surgindo. Certo? E como eu tenho tido muito esta demanda também, né, da questão de portfólio, de quais são os serviços, né, e essa outra pergunta, como é que a gente entra, quais são as estratégias, eu vou estar fazendo uma aula exclusiva, quinta-feira, dia 25, certo? Aonde nós vamos poder aprofundar sobre isso, e eu vou contar uma novidade para vocês nessa aula também, mas eu vou contar só na aula, certo? Nós vamos conversar sobre as principais dores, certo, dos diferentes portes de empresa. Nós vamos conversar sobre quais são as melhores estratégias para você entrar neste mercado, no mercado de desenvolvimento humano e comportamental nas empresas, certo? Nós vamos conversar, né, como é que você amplia a sua atuação. Então, vamos aprofundar aí nessa questão se você está começando, quais são os serviços, se você já está lá, quais são os serviços que você pode ter. E eu vou contar para vocês e vou apresentar para vocês nessa aula uma questão que eu ainda não falei, né, de forma aberta, né, que tem um serviço que você vende para todos os portes de empresa. Eu já disse para vocês que as empresas elas têm dores diferentes, necessidades diferentes. E, consequentemente, a gente precisa ter serviços diferentes para cada porte de empresa. Mas tem um tema e um serviço que nós vendemos tanto para micro quanto para pequenas, como para médias e como para grandes empresas. Mas sobre isso eu vou falar somente na aula que eu vou fazer quinta-feira que vem, dia 25 às 20 horas. Vai ser uma aula exclusiva, certo? É a primeira vez que eu falo deste serviço desta forma, que é este serviço que nós vendemos para todos os portes de empresa. Né? E vamos lá. Ter um serviço que é demandado por todos os portes de empresa e que você pode vender para qualquer tipo de empresas é um grande diferencial no seu portfólio. Então, se você quer conhecer que serviço é esse, que a gente vende para todos os portes de empresas, né? Qual é este tema e este serviço especificamente, né? Se inscreve na aula porque ela vai ser exclusiva. O link está na bio, certo? O link está na bio e nesta aula eu vou conversar exatamente assim sobre as dores de todos os portes de empresa. Nós vamos conversar das estratégias de como é que você entra, mas o grande foco é eu poder te apresentar qual é o serviço, né? Que é qual é um dos serviços que é demandado por todos os portes de empresa e que está vendendo neste momento, ok? Então, essa aula ela vai ser exclusiva, certo? Para se inscrever, você precisa estar lá na bio, né? Na bio aqui no Insta, aqui no Face, logo mais vai estar embaixo aqui do vídeo. Caso você não encontre, pode me chamar inbox que eu passo para vocês. Só que para esta aula, né, as vagas são limitadas e só vai poder participar quem se inscrever, ok? Talvez esteja aí
uma grande possibilidade. E outra questão interessante deste serviço que eu vou apresentar nesta aula. Além dele poder ser vendido para todos os portes de empresa, ele também é fundamental para quem está começando e para quem já está no mercado. Ok? Então, se você quiser descobrir isto, venha para a aula quinta-feira, né? Na quinta-feira, dia 25, às 20 horas. Mas você precisa se inscrever, o link está lá na bio. Combinado? Acho que não temos mais perguntas aqui. Deixa eu ver se a Thaisa chegou me... Ó que legal do que eu tava falando para vocês, a Thaisa. Não, Thaisa, sem problema. A Thaisa disse, gostaria de saber mais sobre esse workshop de liderança, se você tem curso, eu já estou dentro de empresas, mas com dificuldades com alguns líderes. Perfeito, Thaisa. Olha que legal, a Thaisa chegou quando eu estava falando do workshop, né? E ela disse o seguinte, ó, eu vou te usar aqui, certo, Thaisa? A Thaisa disse assim, quando será esse workshop? A Thaisa comprou a ideia. Mas a Thaisa comprou a ideia do workshop por quê? Porque eu estava falando das transformações. Eu não estava falando de ampliação de consciência, né? Eu estava falando das transformações que esse workshop causa. Thaisa, no link da bio, né? Me chama por gentileza inbox, né? Que eu te passo, né? Informações sobre esses trabalhos com líderes, né? Que você tá colocando aqui da sua necessidade, combinado? Deixa eu ver aqui, quando será a próxima formação? Qual formação, Suzete? Do DISC? Do DISC, não, né? Do Master Analista Comportamental, né? Aonde a gente trabalha o DISC mais 5 assessments. Isto, nós vamos estar abrindo uma nova turma, se eu não me engano, Suzete, em julho... acho que em julho, Suzete. Acho que em julho. Não tenho aqui de cabeça, mas é julho ou agosto. Nós vamos estar abrindo uma nova formação do Master, né? Do Master Analista Comportamental. Não entendi, Ariana, desculpa. Possibilidade de parceria com você para vendermos o serviço? Não entendi sua pergunta, Ariana, desculpa. Me explica aí, em que sentido você está falando isso. Ok, meus queridos, ou você pode me passar, Ariana, uma mensagem inbox, né? Que a gente pode conversar, né? Eu poder entender o que tu tá falando. A Suzete, mora em Portugal, posso utilizar aqui? Com certeza, Suzete, nós temos vários alunos em Portugal, certo? Então, você pode utilizar sim, ok? A Grande, você está perguntando do Master, né? Do Master Analista Comportamental. Essa é uma formação fantástica, onde ela realmente é uma formação de Master Analista, né? Aonde você utiliza muito mais que o DISC, aonde você tem vários serviços, né? Que você pode vender para os líderes, para as empresas, enfim. Certo? Ok? Muito bem, meus queridos. Então, aqui fica o convite. Se você quiser saber, descobrir qual é esse serviço que você vende para todos os portes de empresa, né? E que é extremamente demandado, né? Vai lá na bio, se inscreve e a gente se encontra na aula exclusiva, dia 25, quinta-feira, às 20 horas. Ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Um grande abraço, tchau!